Bom dia a todos. É grande prazer estar convosco mais uma vez. Hoje vamos falar de políticas em saúde e vou apresentar esse breve módulo em duas partes. A primeira vai ser esse vídeo e a segunda vai ser uma videoconferência que teremos juntos no dia 3 de março. Nossos objetivos são os seguintes. Vamos tentar definir os nossos termos, política, plano, programa. Vamos distinguir política de saúde, política de serviços, política de recursos. Vou insistir sobre o processo de formulação, elaboração e implementação das políticas em saúde e vamos dedicar mais tempo à análise do ambiente político e da sua importância na elaboração e implementação das políticas. E, para terminar, vamos abrir uma discussão que teremos em março sobre as influências externas sobre o processo de definição e implementação das políticas. Quando estou a falar das políticas, falo em geral, mas vou dar exemplos que são todos ligados ao campo dos recursos humanos em saúde. Então, o nosso plano vai ser o seguinte: vamos começar por lembrar alguns conceitos básicos, brevemente, e vou apresentar duas maneiras de ver o processo de elaboração das políticas. A primeira é uma perspectiva que podemos chamar de racional, e a segunda é uma perspectiva mais política, que eu chamo aqui de perspectiva diferente. E isso vai conduzir a discussão até o tema da análise do ambiente político, porque vou insistir sobre a dimensão política da formulação e implementação das políticas. E, finalmente, vou dar um exemplo que vai ser o exemplo da distribuição geográfica dos recursos humanos em saúde e das políticas que podem favorecer uma distribuição mais equitativa. Vamos concluir e, antes de fechar, vou dizer duas palavras sobre nossa sessão de março. Então, vamos falar de conceitos básicos. Vocês se lembrarão desse quadro. Não vou entrar na descrição detalhada do quadro, mas só quero lembrar que aqui tentávamos mostrar quais são as ligações entre o desempenho dos recursos humanos, dos trabalhadores da saúde, e o desempenho do sistema de serviços. E definimos desempenho dos recursos humanos em termos de 4 dimensões: a cobertura, a produtividade, a qualidade técnica e a chamada qualidade de serviço, que trata dos aspectos dos serviços que não são puramente biomédicos. Tudo isso é influenciado pelo ambiente organizacional e institucional e, a sua vez, esse ambiente vai depender, por boa parte, das políticas que existem ou que não existem. Então, começamos com algumas definições.
O que é uma política? Vocês vão ver que quando falamos de política, de plano, de programa, falamos de níveis hierárquicos da mesma coisa, partindo do mais geral, a política, indo para o mais específico, o programa. Então, a política vai incluir os princípios gerais, as orientações, os objetivos em relação a uma finalidade qualquer. Por exemplo, pode ser dar acesso a todas as mães a um profissional qualificado no momento da gravidez e do parto, e podemos dizer do pós-parto. Seria uma política alinhada com dos objetivos do milênio que vocês conhecem bem. O plano vai definir as estratégias para chegar, para alcançar esses objetivos, essa finalidade. Então, podemos ter um plano que vai ter várias dimensões, por exemplo, reformar a formação do pessoal, desenvolver um sistema de incentivos para atrair profissionais qualificados nas zonas carenciadas ou melhorar as infraestruturas, a dotação em equipamento, etc. Quanto à noção de programa, ela se refere às atividades que vão permitir realizar um objetivo específico. Por exemplo, um programa de reforma dos programas de formação, um programa de aumento da produção de formadores, porque sem mais formadores não podemos produzir mais profissionais. O desenvolvimento do ensino à distância pode ser parte de tal programa, ou, como vai ser cada vez mais o caso, desenvolver os meios atuais de comunicação, por exemplo, através da telemedicina. Outros conceitos que temos que ter presentes. Já falamos disso, não vou insistir, mas temos que fazer sempre essa distinção entre sistema de saúde e sistema de serviços. O sistema de saúde vai incluir todos os determinantes da saúde, dos indivíduos, das populações. E o sistema de serviço vai referir ao conjunto de recursos e de atividades que vão servir a produzir os bens e serviços para manter, alterar, melhorar o estado de saúde dos indivíduos e das populações. Então, quando vamos falar de uma política de saúde, vamos falar de uma política que abrange tudo isso. Quando falamos somente de uma política que tem como alvo o sistema de serviços, vamos falar de uma política de serviços. E quando vamos falar de uma política que tem como alvo os recursos, melhorar as infraestruturas, formar o pessoal da saúde, vamos falar de uma política de recursos. As três não são independentes, são perfeitamente ligadas em teoria, mas sabemos que na realidade muitas vezes são desenvolvidas de modo independente. Uma reflexão sobre as políticas, quer da saúde, de serviços, de recursos. Essas políticas não são sempre formuladas de modo explícito. Podem ser implícitas, manter o status quo
talvez é uma política que não precisa de ser anunciada, mas é ela que vai orientar as decisões dos que tomam essas decisões. Podemos ter políticas, e acho que todos podem pensar em exemplos que existem, que são escritas, mas que não são cumpridas. Por exemplo, acesso universal de todos a tal serviço, e sabemos que, na realidade, há uma parte da população que, por várias razões, não vai ter acesso. As políticas existentes podem ser um obstáculo à mudança e não é sempre fácil alterar ou cancelar as políticas existentes. E, às vezes, verificamos que algumas políticas são impostas de cima por baixo. Pode funcionar, mas muitas vezes em saúde, onde encontramos profissionais qualificados, autônomos, coisas que são impostas de cima por baixo têm menos probabilidade de sucesso. Por que políticas? Em duas palavras, permitem especificar objetivos, prioridades, permitem identificar os meios, os recursos necessários para alcançar esses objetivos, permitem racionalizar o processo de decisão, permitem evitar a improvisação a nível das decisões, porque há uma linha bem definida. Isso não significa que, uma vez que a linha está definida, não podemos alterar, mas significa que temos uma orientação, uma direção. Permitem definir a estrutura de referência para avaliação futura. Como podemos dizer que conseguimos um objetivo se não temos definido no primeiro momento o objetivo e a estratégia para o alcançar? E, finalmente, pode ser um motivo importantíssimo para definir políticas, podem servir de instrumento para mobilizar os profissionais, os trabalhadores de saúde e os outros stakeholders em saúde. Quais são as dimensões a nível dos recursos humanos em saúde que vão ser as mais críticas, as mais importantes em termos de políticas a elaborar? Bom, podemos identificar o estoque, o conjunto de efetivos disponíveis, quantos queremos, que tipo de skills mix, quais são as competências que temos que desenvolver, que tipo de perfil sociodemográfico. Por exemplo, tem culturas que não aceitam facilmente que a mãe esteja vista por um profissional de sexo masculino. Então, uma política pode incluir o objetivo de formar enfermeiros médicos de sexo feminino em número mais importante. Educação, formação, mais uma vez, que competências, como que tipo de capacidade de produção queremos, como vamos criar essa capacidade. Uma outra dimensão é a dimensão das condições de trabalho, remuneração. Não somente o nível de remuneração, mas as modalidades de remuneração. Vamos ter pagamento ligado ao desempenho.
por exemplo, ou salário igual para todos, independentemente da produtividade. Definição de carreiras, criação de ambientes de trabalho favoráveis, que vão motivar o pessoal, organização do trabalho. Vamos favorecer o trabalho em equipa. Que tipo de gestão queremos? Uma gestão participativa, uma gestão de tipo autoritário. E, finalmente, o tema central da regulação. Vamos voltar a falar disso, mas sugiro só dois temas em relação à regulação. O tema da divisão do trabalho. Quem vai fazer o quê no setor da saúde? O que o enfermeiro vai fazer? O que o técnico vai fazer? Vamos ter técnicos que jogam um papel intermediário entre o médico e o enfermeiro. E o tema da qualidade. Como vamos medir a qualidade? Que mecanismos para melhorar, manter níveis de qualidade que achamos desejáveis? Então, podemos ver que as possibilidades são numerosas, as questões a discutir são numerosas, os problemas potenciais são numerosos, e isso coloca o problema das prioridades. São muitos os problemas. Onde vamos começar? E a resposta que estamos a dar a esse momento é que elaborar políticas deve ajudar no esclarecimento do que é prioritário. Então, terminando essa primeira secção, deixo para a vossa reflexão qual é a relação entre a política de saúde e a política de recursos humanos. São independentes? São ligadas? Qual é a natureza dessa ligação? Então, passamos a esse tema da elaboração das políticas. Vejam esse quadro. Deixamos aparecer cada etapa do que chamamos o ciclo das políticas, mas visto de um ponto de vista racional. Vocês vão reconhecer esse processo formal de planeamento. Identificamos os problemas. Fazemos um diagnóstico dos problemas que queremos tratar de modo prioritário. Quais são as causas? Causas prováveis, causas documentadas. Formulamos opções de intervenções. Vamos ver qual é a exeguibilidade de cada uma. Fazemos a advocacia, a promoção de uma opção de intervenção. Vai sair uma decisão política, eventualmente. E, a partir daí, começamos a implementar a política, que vai ser monitorizada e, eventualmente, avaliada. O que vai permitir rever a nossa identificação de problemas e vai começar novamente o ciclo. É uma abordagem muito formal, muito racional, muito linear.
o que vamos encontrar nas políticas, quer em saúde, quer em outros setores. Bom, definição de uma finalidade, de metas, de prioridades, definição de objetivos, que depois vamos especificar a partir de objetivos gerais, vamos traduzir isso em objetivos específicos, que são subobjetivos, e finalmente vamos ter objetivos mais operacionais. Quando estamos ao nível das operações, já estamos a falar de programas. As estratégias vão incluir projetos, planos, programas, ou podem ser a um nível ainda mais importante, como as tais